Seja extraordinariamente bem-vindo ao canal Mistérios Antigos. Anu na Netflix, episódio 4. No capítulo anterior, Anu veio fazer sua primeira visita ao nosso querido e amado planeta Terra. Ele veio resolver umas tretas familiares. Anu já estava de saída, todo satisfeito com sua promoção, quando Alalu se adiantou e mandou aquele clássico: "Calma lá, Anu, pera aí. O combinado não sai caro." Exigiu ser reconhecido como senhor da terra, já que, convenhamos, foi ele quem encontrou o ouro que salvou Nibiru. Como quem diz: "Se não fosse eu, vocês nem estavam respirando." Além disso, Alalu avisou de forma nada passivo-agressiva que não ia largar o trono de Nibiru, acusando Anu de dividir o reino com os filhos, como quem divide herança antes da hora. Anu ficou sem palavras. Algo raríssimo, mas furioso, partiu para o striptease mais estranho da galáxia. Despiu-se e desafiou Alalu para uma luta corporal, como haviam combinado. E lá foram eles, mais uma vez, resolver as diferenças como dois bons e velhos gladiadores cósmicos. A luta foi ainda mais violenta, digna de um pay-per-view interplanetário. Até que no final, Alalu tombou, derrotado. E para sacramentar de vez quem mandava ali, Anu deu aquela humilhada extra, pisou no peito de Alalu, se declarou vencedor, rei único de Nibiru, e mandou Alalu para o exílio na Terra. Como quem diz: "Vai pensar no que fez, seu otário." Alalu, claro, ouviu tudo consumido pelo ódio e pela vontade de vingança, igual a um vilão de novela das 9. Só que, enquanto Anu ainda discursava, Alalu aproveitou uma brecha, pulou em cima dele e o feriu gravemente, mostrando que nem todo vilão fica só no "eu vou me vingar." Depois da confusão, Alalu foi preso e levado a julgamento, enquanto Enki, quase arrancando os cabelos, tentava desesperadamente salvar Anu da morte. Foram longos dias até que Anu finalmente começou a dar sinais de melhora. E nesse tempo, já organizaram tudo para o julgamento de Alalu, porque, afinal, burocracia é universal ou interplanetária nesse caso. Conforme a tradição de Nibiru, 7 juízes foram escolhidos. Anu sentou no trono do centro, Enki, à direita, o lado VP, e Enlil, à esquerda. Aqui, inclusive, uma curiosidade. Essa configuração provavelmente inspirou a oração cristã, aquela parte que diz: "Estão sentados à direita de Deus Pai Todo-Poderoso." Coincidência? Talvez não. Isso sugere mais uma pista da associação de Jesus com o clã de Enki. Um baita spoiler teológico que vamos abordar mais para frente. Porém, se Enki representa o bem por estar à direita, Enlil, estando à esquerda, estaria do lado do coração de Anu. Para se defender, Alalu fez aquele discurso clássico de ressentido. Soltou todo o seu rancor e inveja. Reclamou que Enki ganhou o título de Senhor da Terra, que Enlil virou herdeiro de Nibiru e ainda foi promovido a Senhor do Comando. Claramente, estava apostando no vitimíssimo como estratégia. Fui injustiçado meritíssimo. Mas claro, esqueceu de mencionar que só chegou a ser rei depois de provocar uma rebelião, assassinar o rei anterior, passar por cima da lei da semente, humilhar Anu e ainda ter deixado Nibiru no bagaço por 9 chars. O que, para quem não sabe, dá cerca de 32.400 anos terrestres. Imagina o boleto de luz desse tempo todo. E como se não bastasse, perdeu 2 lutas justas para Anu. E ainda apelou para um golpe baixo que quase matou o pobre coitado. De quebra, ainda tentou jogar Enki contra o pai e o irmão, cutucando aquela frustração básica. Depois disso, os 7 juízes deliberaram: mata ou prende perpetuamente. Aquele clássico dilema. Mas Anu decidiu condená-lo ao exílio eterno em Marte. Assim, dava uma lição e ainda evitava mais confusão. Alguns dias depois, Anu, já recuperado e com um baita curativo, voltou a Nibiru. Mas antes, fez uma escala em Marte, para largar Alalu por lá. Foi quando Anzu, num gesto que nem os melhores amigos fariam, decidiu ficar com Alalu para protegê-lo até o fim. Por causa dessa lealdade,
Anu nomeou Anzu como Senhor de Marte. E talvez seja por isso que, desde então, Marte carrega essa fama de planeta meio sinistro nas religiões. Lugar de exilados, de guerras, de coisas que não deram muito certo. E aqui vai mais uma pista para quem está acompanhando. Anzu também faz parte daquela salada intergaláctica que ajudou a compor a imagem de Satanás, junto com Alalu, Enki, Shamgaz e Marduk. Aos poucos, vamos mostrar como cada um deles contribuiu com um pedacinho de sua história para criar essa figura do adversário de Deus. Assim que chegou a Nibiru, Anu ordenou: bora expandir os negócios. Criaram estações de passagem entre Nibiru e a Terra, reunindo todos os planetas da órbita num grande reino, e ainda um entreposto em Marte para armazenar o ouro extraído. Assim economizavam tempo e combustível, sempre pensando na logística, como bons gestores cósmicos. Esse controle total dos Anunnaki sobre os planetas dificulta a crença de que outros extraterrestres andaram interferindo por aqui. Não é à toa que Zecharia Sitchin destacou essa passagem, assim como a ideia dos buracos de minhoca, aqueles atalhos cósmicos entre Nibiru e a Terra. Enki e Enlil, como bons filhos obedientes, ou nem tanto, seguiram as ordens. Enki colocou Alaugar como supervisor em Eridu e foi cuidar mais do Abzu. Sim, Abzu ou Apsu é um termo que se refere ao reino primordial, um conceito presente em diversas culturas antigas, incluindo a Mesopotâmia, Abzu, atual Namíbia. A Namíbia é um país localizado no sudoeste da África, conhecido por suas paisagens desérticas e rica vida selvagem, mas não tem relação com o termo Abzu, assim como Alalu foi o primeiro rei. Lá está registrado que Alaugar foi o segundo rei sumério, ou seja, arqueologia confirmando a treta alienígena. Enki, que não perdia tempo, logo desenhou e pediu a Nibiru um escavador de túneis, ou, como diríamos hoje, um tatu mecânico. Precisavam de retroescavadeiras e outras traquitanas pesadas para construir vias subterrâneas no Abzu, facilitando a extração dos minérios. E claro, Enki também fez uma lista de necessidades: cuidar da saúde e bem-estar dos Anunnaki, que estavam passando perrengue com as voltas aceleradas da Terra, as vertigens, o calor infernal, o ar viciado e a comida ruim e pouca. Essa aversão ao calor e o trabalho subterrâneo talvez expliquem por que hoje surgem tantas narrativas dizendo que os Anunnaki vivem escondidos dentro da Terra, nos picos gelados ou na Antártida. Afinal, quem não gostaria de um ar-condicionado natural depois de tanto tempo suando no subsolo? Enquanto no Abzu, Enki fazia seus preparativos com a calma de quem monta um móvel sueco sem manual. Enlil, mais ansioso, sobrevoava o Éden com sua nave, fiscalizando os trabalhos como um verdadeiro engenheiro de obra pronto para reclamar. Esse vale tá torto, esse rio tá desalinhado. Ele media montanhas, rios, vales e planícies, procurando o local ideal para estabelecer o famoso lugar de aterrissagem. Uma espécie de estacionamento VIP para naves espaciais, porque, até os deuses precisam de um bom estacionamento. Depois de muita procura, o lugar perfeito foi encontrado nas montanhas cobertas de neve, na parte norte do Éden. O imponente Monte Hermon, aquele mesmo, que fica na fronteira entre Líbano e Síria, e que vive no feed dos viajantes interplanetários. Lá, entre um bosque de cedros gigantes, as árvores mais altas que já se tinha visto, e que dariam um trabalhão para fazer móveis de madeira maciça, Enlil, sem perder tempo, mandou aplainar o terreno e ordenou aos Anunnaki que construíssem, com vigas de madeira e pedras megalíticas, uma verdadeira pista de pouso intergaláctica, além de uma morada para ele mesmo, claro. Afinal, ninguém quer ficar hospedado na nave quando pode ter uma morada do topo norte. Uma obra monumental, tão resistente que sobrevive até hoje, conhecida por nós como Baalbek, o Airbnb mais antigo da humanidade. Provavelmente, após uma ou duas chars, ou seja,
só uns 3.600 ou 7.200 anos terrestres. Coisa pouca para quem é imortal. Nibiru se preparava para enviar outro carro celestial à Terra. Daqueles que a gente só vê em filmes de ficção científica, cheios de luzes, botões misteriosos e aquele painel que ninguém sabe para que serve. A bordo viriam novos equipamentos, naves de última geração, projetadas por Enki, e um time de 50 Anunnaki, entre eles homens e mulheres. As mulheres, além de pilotas, eram treinadas em auxílio e cura, lideradas pela diva intergaláctica, Ninmah, a filha de Anu, meio-irmã de Enki e Enlil, e verdadeira referência em medicina extraterrestre. Ninmah, como já falamos no episódio anterior, quem perdeu, corre lá. Era uma cientista muito dedicada, sempre atenta às queixas dos Anunnaki que estavam na Terra, aqueles típicos colegas de trabalho que vivem reclamando da dor nas costas, do clima, da gravidade. Então ela se empenhou em desenvolver soluções para os males e distúrbios do time. Na volta à Terra, a nave de Nungal fez uma paradinha estratégica em Marte, tipo aquela parada na estrada para tomar um café e ir ao banheiro. Lá, Ninmah encontrou Ansu jogado à beira de um lago, imóvel, parecendo mais morto do que vivo. Ela, como boa profissional, não perdeu a compostura. Puxou seu estetoscópio, sim, porque até os Anunnaki têm esse clássico item de médico, e tentou ouvir o coração dele. Nada. Ou, quem sabe, estava tão fraco que parecia o sinal de Wi-Fi quando falta energia. Sem perder tempo, Ninmah sacou um desfibrilador Anunnaki, ou algo muito parecido, e aplicou não uma, não duas, mas 60 cargas, até que, finalmente, Ansu abriu os olhos e, meio zonzo, mexeu os lábios. Ela então, como quem assiste a um episódio de Grey's Anatomy, derramou água no rosto dele, umedeceu os lábios e, com muito carinho, colocou um alimento na sua boca. E voilá! Ansu voltou do mundo dos mortos, provavelmente pensando: o que aconteceu? Cadê meu lanche? Ainda fraco, mas de volta à ativa, Ansu contou em detalhes o fim trágico de Alalu. Levaram a equipe até uma imensa rocha que se erguia como uma montanha solitária, apontando para o céu. Ali, Ansu relatou como pouco após serem deixados em Marte, Alalu começou a gritar de dor, expeliu suas vísceras, desculpem o detalhe gráfico, e morreu dramaticamente. Depois disso, ele encontrou uma cova natural dentro da rocha e, como um coveiro improvisado, ocultou o cadáver de Alalu, selando a entrada com pedras. Ninmah, Nungal e os outros Anunnaki entraram na cova, encontraram o que restava de Alalu e, em respeito, ficaram um tempo em silêncio, um momento digno de um minuto de silêncio cósmico. Depois, cobriram novamente a entrada da cova com pedras. Antes de partirem, Ninmah deixou com Ansu 20 homens, para que construíssem o entreposto determinado por Anu. Afinal, alguém precisava cuidar do fluxo de exportação do ouro marciano para Nibiru. E conforme prometido por Anu, nomeou Ansu como comandante de Marte, com direito a crachá, sala com vista para a cratera e a promessa de que em breve centenas de outros Anunnaki fariam ali uma morada. Ansu, emocionado, agradeceu e prometeu fidelidade eterna, ou pelo menos até o próximo ciclo orbital. E, segundo revelam as tabuletas, sobre aquela grande montanha rochosa, eles esculpiram a imagem de Alalu com raios. Uma espécie de monumento que poderia muito bem ser o precursor das esculturas gigantes esculpidas na Terra. Será que essa imagem está relacionada com aquela famosa foto que mostra uma face em Marte? Seria mais uma confirmação das tabuletas? E fica a pergunta: será que as novas missões a Marte vão encontrar o que os Anunnaki registraram há milênios? Será que, enfim, descobrirão sinais de vida, ou, pelo menos, da presença desses antigos visitantes cósmicos? E esse foi o episódio 4 de Anunnaki Flix. São quase 200 episódios para a gente descobrir se os Anunnaki vieram mesmo ou só esqueceram o Waze. Dê seu like, compartilha com os terráqueos curiosos, comenta aí o que os deuses antigos diriam desse vídeo e dá aquele hyper, o novo jeito de colaborar com os vídeos que você mais curte e ajudar a gente a não ser abduzido pelo algoritmo. Até o próximo episódio.